aí, pessoal, esse é o nosso segundo Gabaritando com foco na prova da SURSE e eu queria trazer para vocês, mais uma vez, né, e frisar esse padrão de repetição em relação a algumas questões que a prova do Ceará traz. Então, vamos aí para o nosso segundo Gabaritando da SURSE, tá? Para o nosso segundo vídeo. E eu queria que vocês percebessem comigo alguns padrões de repetição que eu já trouxe no primeiro vídeo, tá? E que eu vou trazer aqui nesse segundo para vocês observarem como é que esses assuntos eles estão sendo mais cobrados. Então, vamos lá. Dá uma olhada nessa questão aí de 2023 e ele diz o seguinte: a aplicação de testes para rastreamento de condições de saúde em grupos populacionais é uma ferramenta para detecção precoce de agravos. Quando realizamos um rastreamento, qual a característica do teste que nos permite afastar a hipótese da doença em indivíduos com resultados negativos? Galera, dá uma olhada especificamente no que ele pergunta aqui, ó. Você fez um teste de rastreamento, qual seria a característica do teste que te permite afastar a hipótese de doença em indivíduo com resultado negativo? Ou seja, ele está te dizendo o seguinte: chegou para você um paciente com um exame negativo, tá? E ele olha para você e diz: então, doutor, eu não tenho a doença, né? Então, imagina que chega para você um paciente com um teste de HIV e o teste está negativo. E ele te pergunta: então, doutor, quer dizer que eu não tenho HIV, né? Então, isso daí é a grande característica do valor preditivo negativo do teste. Vamos só pegar essa ideia aqui, que isso daqui é importante, tá? O que seria a sensibilidade do teste, que vai fazer aí a diferenciação com valor preditivo positivo? Galera, a sensibilidade do teste seria o quê? Eu vou pegar 100 pessoas doentes, por exemplo, coloco numa sala pessoas sabidamente doentes, coloco numa sala e faço o teste. E digamos que o teste veio positivo em 90 dessas 100 pessoas. Então, isso é a sensibilidade, tá? É a capacidade do teste de flagrar as pessoas que realmente estão doentes. Então, eu vou dizer que a sensibilidade foi de 90%. Imagina agora o raciocínio inverso. Imagina que eu pego 100 pessoas sadias, coloco numa sala e aplico um teste. E esse teste veio, por exemplo, negativo em 95 dessas 100 pessoas. Então, a especificidade vai ser de 95%. Que seria a capacidade do teste de flagrar os verdadeiros sadios, tá? De dar negativo em quem realmente não tem a doença. E o que seria o valor preditivo positivo? É o raciocínio inverso. Agora imagina que eu tenho o teste positivo e qual a chance daquela pessoa ser realmente doente. Então eu te entreguei 100 testes positivos para HIV. E desses 100 testes, só 90 pessoas ali estão realmente doentes. Então isso é o valor preditivo positivo, é a capacidade do teste de acertar. A mesma coisa o valor preditivo negativo. Eu te entreguei 100 testes negativos de HIV, tá? Mas somente 95 pessoas são realmente sadias. Ou seja, são pessoas que não são doentes. Então, isso é o valor preditivo negativo. Ou seja, a capacidade do teste de acertar em relação a positivo ou em relação a negativo, tá? Então, quando ele diz, ó, qual a característica do teste de permitir afastar a hipótese de doença em indivíduo realmente negativo? Ou seja, qual a capacidade do teste de vir negativo e ele tá certo, e ele flagrar indivíduos realmente não doentes? Então, essa é a grande característica aí do valor preditivo negativo. Dando continuidade, dá uma olhada aí nessa questão 2023, a gente já trabalhou no primeiro Gabaritando SURSE, aspectos relacionados aí a princípios do SUS e princípios da atenção primária, e essa questão é bem bacana porque ele alterna princípios do SUS com princípios da atenção primária, tá? Então ele fala pra gente que tem uma paciente que está em cuidados paliativos e que foi mandada do hospital que ela estava internada para casa, para morrer em casa, tá? E aí o que é que ele traz pra gente? Vê, a família está muito angustiada, pois a paciente está agonizando e por isso solicita uma visita domiciliar. Assinale a alternativa que traz os termos na ordem que preenche corretamente as lacunas do texto. A visita domiciliar é um exemplo prático do princípio ordinário do SUS da... Galera, preste atenção aqui. Imagina que um paciente você pede para ele ir até a unidade básica, tá? Então, se esse paciente ele quer ser atendido, ele que venha para a minha unidade, ele que marca uma consulta e que venha. Dona Benzarina, especificamente, como é uma paciente acamada, eu não vou pedir para ela vir na unidade, eu mesmo vou lá na casa dela. Percebe que você está tratando as pessoas diferentes conforme as suas necessidades. Já que ela precisa de mim, ela não pode vir, eu vou lá. Esse paciente daqui, ele precisa de mim, mas ele pode vir, então ele que venha. Então, tratar as pessoas de forma diferente conforme as suas particularidades é um grande exemplo de equidade. Beleza, dando continuidade, ele diz: ao deshospitalizar a paciente sem informar a equipe,
não houve observância ao atributo primário da. Então, ele está pedindo aqui o atributo da atenção primária. Qual é esse atributo que eu referencio a paciente, mas eu preciso receber a contra-referência? Estou referenciando a paciente para o hospital, mas eu preciso que o hospital mande para mim um boletim explicando o que foi feito lá, como é que eu vou dar continuidade desse cuidado. Então, isso daí é o quê? A coordenação do cuidado, é a coordenação do paciente na rede. E aí ele vai concluindo dizendo, ao prestar assistência à dona Benzarina em um contexto de terminalidade, a equipe da Estratégia de Saúde da Família está praticando o atributo da atenção primária da, ou seja, eu estou seguindo dona Benzarina até o momento da morte dela, então estou dando uma continuidade do cuidado, eu estou observando a longitudinalidade. E diante da finitude, cuidar de dona Benzarina significa ter sensibilidade a todos os aspectos dela, ou seja, eu estou olhando a paciente como um todo, em aspectos bioéticos, técnicos, religiosos, culturais, estou olhando a paciente como um todo. Esse é o grande princípio da integralidade. Então, resposta para a gente, letra A, questão bacana, que mesclou aí princípios do SUS com princípios da atenção primária. Dá uma olhada agora nessa terceira questão, que ele dá um texto para a gente e ele pede para a gente assinalar o que seria aí prevenção quinquenária, o que é que se encaixa mais em relação à prevenção quinquenária. Aí ele diz, considere o texto abaixo e em seguida responda a questão. As linhas da prevenção quinquenária foram apresentadas em associação com o mote prevenindo dano no paciente atuando no médico. Então, primeiro, o que é prevenção quinquenária? É o cuidar do cuidador. Então, é eu, por exemplo, como instância hospitalar, ter uma preocupação em relação à saúde mental dos meus médicos, em relação à saúde física desses médicos, eu cuidar bem desse médico para que ele bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, oferte um cuidado de maior qualidade para o meu paciente. Então, eu reduzo o dano no paciente quando o médico está bem, quando o médico atende bem, certo? Então, basicamente é isso. E ele diz, introduzindo um novo nível de medidas preventivas que visa a melhoria da qualidade dos cuidados e da saúde nos pacientes, porém com foco no cuidador, de onde efetivamente emergem todos os cuidados. Aí no final ele pergunta, sobre a prevenção quinquenária, assinale a alternativa verdadeira. Letra A, estabelece postura médica cautelosa em relação a intervenções em saúde, evitando sobremedicalização. Qual é a prevenção que evita isso? Ou seja, que tem aquela postura mais cautelosa para evitar que você prescreva medicamentos que não têm indicação. A prevenção quaternária. Então, fora a letra A. Letra B, concentra-se em questões remuneratórias. Falso, né? Na verdade, concentra em algumas questões de cuidar do cuidador, tá? C, ramifica-se em conjunto de estratégias e intervenções de maneira a desconstruir o ambiente adoecedor de formação e da prática médica e a prevenir o adoecimento do médico como forma de prevenção de iatrogenias. Perfeito, tá? Então, letra C para a gente já responde. E, por fim, ele diz, a prevenção quinquenária surge como um importante marco regulatório na profissão médica. Falso, né? Não surge como um marco regulatório importante. Mas ele ainda conclui dizendo, a partir da mobilização de associações e entidades não governamentais ao redor do mundo. Então, tá todo falso, tá? Então, não surge aí como marco regulatório, onde todas as associações, o CFM, tá todo mundo em cima para que isso aconteça. Isso não tá acontecendo, tá? Isso não é verdade. Então, resposta é para a gente, letra C. Dá uma olhada agora nessa questão aqui, que conversa com a gente sobre a participação da comunidade, ou seja, conversa com a gente sobre conselhos e conferências de saúde. A letra A diz, conselhos e conferências de saúde terão sua organização e normas definidas pelo Poder Legislativo. Falso. Quem é que define a organização, normas relacionadas ao conselho? Os próprios conselheiros. Então, o conselho, na verdade, ele tem um regimento próprio, que foi ele quem fez. Então, nenhum membro do Poder Legislativo, inclusive, pode ser membro de um conselho, tá? Então, eles não podem ser conselheiros. Então, conselhos e conferências são os grandes responsáveis por fazer as suas medidas legislativas, tá? Então, são eles que desenham todas as suas normas. B, Conselhos de saúde têm poder consultivo, aí você já para de ler. Não tem poder consultivo. É poder o quê? Que a gente já viu na aula várias vezes. Deliberativo, tá? Então, não é poder consultivo. Conselhos são deliberativos. Letra C. Os conselhos e conferências de saúde são formados por representantes de entidades e dos movimentos sociais dos usuários do SUS,
de entidades de profissionais de saúde do governo, de entidades de prestadoras de serviços de saúde, do CONAS, do CONASSENS e de entidades empresariais com atividades na área da saúde. Todos esses membros em mesma proporção. Tudo falso, tá? Esses membros não são em mesma proporção. A gente sabe que conselhos e conferências têm uma distribuição que a gente chama de paritária. O que é que isso quer dizer pra gente? Que 50% vão ser representações de usuários e os outros 50% vão ser o resto, tá? Ou seja, profissionais de saúde, gestores, instâncias privadas que prestam serviço ao SUS, tá? Os outros 50% são as outras categorias, mas 50% são de representações dos usuários. Então, não são todos na mesma proporção. E, por fim, a letra D, que diz que conferência de saúde é uma instância colegiada, ou seja, tem vários membros da sociedade, o que está correto, né? Tem profissionais de saúde, tem os representantes do governo, que são os gestores estaduais, municipais, enfim. Tem os usuários, então é uma instância colegiada que se reúne a cada 4 anos, também está certo, com representações dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes. Ou seja, tudo verdadeiro. Conferência de saúde avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes, tá? Conselhos de saúde são deliberativos, eles fiscalizam, eles veem se essas políticas de saúde, essas diretrizes estão sendo cumpridas, eles veem para onde vão, para onde estão sendo distribuídas todas as verbas relacionadas a cada projeto de saúde desse. Então, é uma instância muito mais de fiscalização, beleza? Então, resposta para a gente, letra D. E por fim, para a gente fechar aqui o nosso gabaritando, dá uma olhada nessa questão cara da SURSE, tá? Que cobra um tópico importante que a gente vai discutir aqui. Vê que no final ele pergunta pra gente, ó, qual ferramenta de abordagem comunitária a equipe de saúde poderia utilizar para abordar a falta de dados sobre a população adscrita. Pessoal, ele traz pra gente um contexto de que eu preciso buscar sintomáticos respiratórios para fazer testes precoces relacionados à tuberculose, fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Mas eu me deparei com poucos dados relacionados ali àquela população na minha unidade básica de saúde. Então, qual a ferramenta eu posso estar utilizando para que eu realmente ali consiga encontrar mais gente, para que eu consiga, na verdade, ter um desenho melhor sobre o meu território, tá? Ter um desenho melhor sobre a minha população. Então, letra A diz Ecomap e letra B, genograma. Aqui são 2 instrumentos importantes para quê? Para você fazer a abordagem familiar. São 2 instrumentos importantes que você vai avaliar a família, tá? Genograma, você avalia aquela mesma família ali, tá? Em suas várias descendências, tá? Já o Ecomapa, você avalia aquela família e a estruturação daquela família com suas relações em relação à comunidade. Então, como é que ela se relaciona, por exemplo, com a escola dos filhos, com o templo religioso, com a própria unidade básica de saúde? Então, a gente avalia muito a relação daquela família com as estruturas sociais. E orientações fundamentais nas relações interpessoais, que a gente chama de FIRO, também serve para a abordagem familiar, tá? Também é um instrumento que você usa para abordar a família. Já a territorialização seria o quê? É um instrumento que você usa para conhecer melhor o território, para se debruçar nesse território. Você se debruça nesse território, você conhece melhor quais são as doenças mais prevalentes, o que é que aquele território tem ali que pode estar influenciando a saúde das pessoas. Por exemplo, tem um esgoto a céu aberto, tem um depósito de lixo, tem uma fábrica que joga dejetos em um rio que contamina a água. Então, você começa a entender melhor a relação daquele território com aquela população e aquela população, obviamente, do que ela está adoecendo mais. Então, territorialização seria um excelente instrumento para a gente conhecer melhor aquela população adscrita e o território ao redor da nossa unidade básica de saúde, tá? Com isso, a gente fecha aqui o nosso gabaritando da SURSE. Deixa eu só beber água ali, Dudu.